Olá, vamos estudar aqui agora os capítulos, na verdade, 17, 18 e 19, que descrevem a visão da vitória do bem sobre o mal. Estamos chegando ao final do Apocalipse de João. Esta é a vitória do poder de Deus sobre todos os seus adversários. E eu acho que vale a pena, nesse sentido, ter uma descrição mais ampla, de novo, da terceira sessão do Apocalipse, que começa no capítulo 12 do Apocalipse. Lá no capítulo 12, aparecem lá o dragão, a mulher e a criança messiânica. O dragão tenta destruir a mulher e a criança e não consegue. Em consequência, como resultado disso, ele persegue a descendência da mulher, que é a igreja, o povo de Deus na terra. Para isso, ele levanta duas bestas no capítulo 13 do Apocalipse de João, e as duas bestas perseguem o povo de Deus durante a história. No final dos tempos, depois que as bestas perseguem o povo de Deus, as bestas inclusive martirizam o povo de Deus eventualmente, matam alguns, depois de uma vida complicada de perseguição durante a história. No final, o que nós vemos é a resposta de Deus na forma desse juízo, esse juízo escatológico. Estamos chamando esse juízo aqui do final dos tempos de a grande tribulação sobre a humanidade impenitente. E aqui, os capítulos que nós estudamos agora, o 17, o 18 e o 19, descrevem o final desta cena de juízo sobre a oposição, juízo sobre a humanidade. Aqui aparecem as figuras da Babilônia, da Roma, a grande prostituta, a figura do dragão, todos eles sendo derrotados um a um, sucessivamente, pelo Cordeiro. O Cordeiro que é o grande herói aqui, ele que derrota os seus adversários. O povo de Deus participa testemunhando, dando testemunho de sua fé, em alguns momentos morrendo por sua fé, mas quem opera a vitória no final dos tempos é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus aqui, ele retorna para fazer a vitória, para derrotar aí e fechar a derrota dos seus adversários. A partir do capítulo 19, no versículo 11 especialmente, nós vemos a vitória do Cordeiro. Capítulo 20 é o texto do milênio, capítulo 20, versículo 7 em diante é o texto do juízo final, e lá no capítulo 21 e até o final do Apocalipse é a Nova Jerusalém. Então esta é a visão geral. Tá? Então vamos olhar com um pouco mais de calma aqui os capítulos 17 e 18. O que nós encontramos aqui é a queda da Babilônia, que representa simbolicamente aí os adversários de Cristo. Nós encontramos esses adversários de Cristo descritos por vários nomes, mas costumamos usar anticristo ou falso profeta para descrever esta oposição. E os estudiosos às vezes usam a palavra adversário escatológico, não tem problema. Os textos bíblicos, o Apocalipse em especial, usa vários termos diferentes para descrever esta oposição. Esta oposição se caracteriza por um ódio contra o povo de Deus, pela perseguição ao povo de Deus, pelo desejo de assumir o lugar de Deus na história. E aí, essa oposição é derrotada aqui no final dos tempos. Então, após o levantamento de um grande adversário, um grande anticristo do final dos tempos, Cristo retorna para derrotar este adversário. E ele o derrota com muita facilidade. Nós percebemos aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 19, que Jesus não tem nenhuma dificuldade em derrotar o anticristo. Ele derrota com a palavra que sai de sua boca. O texto diz que ele tem o Logos de Deus. Ele é o Logos de Deus. A palavra de Deus que criou o mundo é o Verbo encarnado, é Jesus Cristo. E ele vence o anticristo com muita facilidade. Não tem que sair no tapa com o anticristo, nem usar violência. Ele usa a palavra e a palavra é suficiente. Da mesma forma como o mundo foi criado pela palavra, haja luz, haja terra, o Cordeiro de Deus, o Jesus glorificado, quando retornar, vencerá por sua palavra, simplesmente pela palavra, derrotando o anticristo. Ele é descrito simbolicamente como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Ele tem as suas roupas já manchadas de sangue, e isto é sinal, é alusão ao seu sacrifício, à sua morte na cruz do Calvário. Né? Então é pela palavra que ele intervém, e é pela morte na cruz que ele vence todos os seus adversários. Eu destaco aqui também para você um pequeno contraste entre a mulher do capítulo 12,
a mulher do capítulo 12 e a prostituta do capítulo 17, apenas para fins de contraste, não é? Nada muito mais do que isso. Nós temos que contrastar aqui as duas e mostrar um representando aquele que segue o cordeiro, aquele que segue a Deus, e o outro, aquele que segue o dragão, aquele que segue o anticristo, né? Depois disso, termino apontando para você que as taças revelam esse juízo de Deus sobre a humanidade impenitente, e a pergunta que nós fazemos quando olhamos para isso é: o povo de Deus tem que ter medo desse juízo? Não. O povo de Deus não precisa ter medo do juízo de Deus no final dos tempos. Talvez a imagem mais interessante para falar sobre isso seja a imagem das pragas do Egito. Enquanto Deus derramava as pragas sobre o Egito, o povo dele, o Israel, estava protegido num certo lugar do Egito. Ou seja, as pragas de Deus não são sobre o povo dele no final da história. As pragas de Deus são sobre a humanidade impenitente. Isso não quer dizer que o povo de Deus não sofrerá no final da história, mas sofrerá nas mãos das bestas a perseguição diante de um adversário instrumentalizado pelo dragão. Mas isso não é para trazer medo ao povo de Deus. O povo de Deus precisa resistir, manter-se forte, entendendo que, no final, após a intervenção, quando o juízo de Deus se manifestar, quando o Cordeiro retornar, o que vem pela frente é só benesse, é só alegria. Paramos por aqui, nos encontramos numa próxima. Até lá, se Deus quiser.